Quando falamos do bezerro de ouro, não estamos apenas diante de uma história antiga registrada em Êxodo capítulo 32, mas de uma lição atemporal, sobre a fragilidade do coração humano e o poder transformador de Deus. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, o povo, impaciente e inseguro, pressionou Arão a fabricar um ídolo que pudesse substituir a presença visível do Senhor. Essa escolha simboliza a troca do Criador pela criatura, algo que Paulo já denunciava em Romanos, capítulo 1, versículo 25, ao afirmar que muitos trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo coisas criadas, em vez do Criador. O perigo da idolatria é justamente esse: rebaixar a fé, esvaziar a devoção verdadeira e colocar qualquer coisa no lugar que pertence somente a Deus. Hoje, mesmo sem bezerros de ouro, corremos o risco de adorar o dinheiro, a fama, o poder, ou até mesmo a natureza, quando a tratamos como divindade. Mas a Bíblia nos ensina que ser bons administradores da terra não significa idolatrá-la, e sim cuidar dela como parte da criação divina, lembrando sempre que o Senhor é quem deve ser adorado acima de tudo. A reação de Moisés diante da rebelião foi firme e reveladora. Ele desceu do monte, viu o povo entregue à idolatria, e ordenou que os levitas executassem aqueles que insistiram em permanecer no pecado, conforme Êxodo capítulo 32, versículos 26 a 28. Essa ordem pode parecer dura aos nossos olhos, mas revela a gravidade da situação. Assim como no passado Deus poupou a vida de Caim para mostrar ao mundo os frutos da rebelião não punida, o pecado em Sinai precisava ser tratado de forma imediata para não destruir toda a nação. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, páginas 273 e 274, explica que se o castigo não tivesse sido executado, o povo se corromperia ainda mais, e o mesmo resultado do dilúvio se repetiria. A justiça de Deus não é contrária ao seu amor, mas parte dele. Ao aplicar disciplina, o Senhor protege seu povo e impede que a rebelião leve muitos outros à perdição. Moisés se posicionou com coragem, não apenas como líder, mas como mediador que entendeu que a vida da comunidade estava em jogo. No entanto, a mesma firmeza de Moisés no juízo foi acompanhada por uma intercessão profunda e amorosa. Após repreender o povo, ele voltou-se para Deus em oração e declarou: "Este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, porém, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, peço-te que me riscos do livro que escreveste." Êxodo capítulo 32, versículos 31 e 32. Essa súplica mostra a grandeza de um líder disposto a sacrificar a si mesmo pelo povo. E aqui vemos uma sombra do maior intercessor de todos, Jesus Cristo. Enquanto Moisés estava pronto para oferecer sua vida pelo povo de Israel, Jesus de fato entregou sua vida por toda a humanidade. Primeira carta de Pedro capítulo 2, versículo 24, declara que ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas fomos sarados. A cruz não é apenas um exemplo moral, mas a revelação da expiação substitutiva, onde Cristo tomou o nosso lugar, sofreu a nossa pena e nos concedeu perdão e vida eterna. A história do bezerro de ouro nos chama à reflexão prática hoje. Quantos de nós temos levantado ídolos modernos e dado a eles o lugar do Deus verdadeiro? Muitas vezes não percebemos que a idolatria não é apenas dobrar-se diante de uma imagem, mas também colocar qualquer coisa, pessoas, bens, prazeres ou ideologias acima da vontade de Deus. O Senhor deseja que vivamos em dependência dele, reconhecendo que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13, e que somente ele é capaz de nos sustentar firmes e sem tropeço. Judas versículos 24 e 25. Assim como Israel foi chamado ao arrependimento, hoje também somos convidados a abandonar todo tipo de ídolo e a voltar nosso coração para o único Deus verdadeiro. A grande lição é clara: a idolatria sempre leva à ruína, mas a fidelidade a Deus conduz à vida e à vitória. O exemplo de Moisés como intercessor e a obra de Cristo como nosso substituto nos asseguram que há perdão, a restauração e a esperança para todo aquele que se volta sinceramente ao Senhor.